Olá, seja muito bem-vindo ao Hub Talk Podcast, esse espaço promovido pela Hub Local para que a gente possa trocar ideia aí sobre marketing, tecnologia, negócios. Eu sou o Gabriel, vou estar conduzindo esse espaço aqui com vocês hoje e estou com a honra de dividir esse espaço com o Felipe Kaysar, nosso CEO aqui da Hub Local, pela primeira vez como host no nosso Hub Talk Podcast. Seja muito bem-vindo, Felipe. Eu que agradeço o convite, estar aqui com vocês, acho que falando sobre temas super relevantes, né? Inovar, trazer tecnologia, e esse tema eu adoro. Estou acompanhando muito de perto aí as evoluções. Eu espero a gente poder bater um papo legal aqui e trazer coisas boas, né, para o mercado. Trazer inovação é sempre importante e, quem sabe, alguns insights saiam daqui para outros mercados. Perfeito. Hoje a gente está conversando sobre atendimento móvel e autônomo. Mas antes disso, eu quero dizer que esse episódio e os próximos 2 episódios que vão sair em sequência fazem parte do Inova Week, um esquenta aí para o Inova Varejo. Eu vou pedir para o Felipe começar explicando justamente o que é o Inova Varejo e o que é a CDL para os nossos ouvintes. Claro. A CDL é a Câmara de Dirigentes Lojistas, é uma associação nacional, né, de uma entidade chamada CDL. Em Fortaleza é muito forte, tem outras regiões que estão bem fortes também, como Minas Gerais, ali Belo Horizonte, São Paulo. Existem várias câmaras de dirigentes lojistas pelo Brasil. Inclusive existe a CNDL, que é a Câmara Nacional de Dirigentes Lojistas, então, para reunir todas as soluções em empresas de varejo, mas não só o varejo, tá? Hoje, como o mercado brasileiro é muito forte na área de serviço e em outras áreas também, acaba sendo uma reunião de grandes empresários. É isso que a Câmara de Dirigentes Lojistas busca ser. E o Inova Varejo, ele é um evento que está acontecendo agora anualmente, buscando exatamente soluções de tecnologias para ajudar na inovação do varejo. Eu acho que com o mundo globalizado que nós estamos tendo agora, com tanta oportunidade, com inteligência artificial, com lojas autônomas, que nós vamos falar exatamente sobre isso agora, é de suma importância que o varejo, que as empresas, os empresários estejam de olho em soluções. Então, uma super amostra de inovações, de ideias que você pode utilizar no seu dia a dia da sua empresa, não somente no varejo em si, mas em outras também, em outro tipo de mercado. Então, é um evento que está recente, novo, está acontecendo nacionalmente, e nós estamos sediando aqui, estamos com parceiros da cidade de Fortaleza, da CDL de Fortaleza. Perfeito. O futuro chegou, né? A gente está vivendo o futuro, não dá para negar. E a gente está aqui em Fortaleza, como o Felipe falou, no nosso espaço aqui para podcast. E o nosso primeiro convidado é o Alderi França, da Food for Office. Muito obrigado, Alderi, por estar aqui com a gente. É um prazer compartilhar e trocar ideia com você. Nada, eu que agradeço o convite, né, e a oportunidade de fazer parte aí também, de ser parceiro aqui da Hub Local. É muito importante, né, esse espaço que vocês estão abrindo aí para expor um pouco mais, deixar mais comum as empresas, inclusive, conhecerem, as pessoas conhecerem a vantagem de ter lojas autônomas, né, autoatendimento, o que é que isso agrega, né, para as pessoas e para as empresas. Perfeito. Muito bom. E como o Hub Talk, ele é esse espaço de inovação mesmo, hoje a gente está aqui com o nosso primeiro convidado remoto, vindo lá de São Paulo, que é o Rodrigo Miranda, que fundou a Zite. Muito prazer, Rodrigo. É um prazer ter você aqui com a gente. Agradeço demais pelo convite, falar de um assunto que eu tanto gosto também, de inovação, de negócios como um todo, e obviamente aí de automação, de lojas autônomas, da Zite. E muito bacana estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez. Perfeito. Rodrigo, vamos começar com você, então. Conta um pouco para a gente da tua jornada no negócio, no mercado autônomo mesmo, e onde você está agora. Legal. Bom, eu estou em São Paulo hoje, né? Moro aqui há 5 anos, mas eu sou do Espírito Santo. Nasci em Guarapari, mas há muitos anos fui para Vitória, e boa parte dos nossos negócios ainda estão lá em Vitória. E em 2019 que eu fiz o movimento para São Paulo justamente para trazer a Zite para cá. Mas desde que eu saí da faculdade com os meus sócios, a gente criou algumas iniciativas, né? Uma delas foi a Zite, que a gente já falou um pouquinho, que foi a primeira rede de lojas autônomas da América Latina, e que a gente vendeu para o Grupo Sapori em 2019. Também criamos a Chip Delivery, que é um aplicativo de entregas rápidas, né? A exemplo de alguns outros que nós temos aqui no Brasil, que a gente vendeu para Americanas em 2021. Também criamos a PEC, que era um white label
aí de alguns sistemas, incluindo delivery para grandes varejistas e indústrias, também adquirido pela Americanas em 2021. Então, essa foi uma parte importante da nossa trajetória, de quando a gente sai do zero, para entender o que é empreender, para entender o que é gestão, como desenvolver negócios, né? Entender que existem pessoas que não só a nossa família que podem investir nas nossas ideias, trazer investidores para perto. Nós tivemos aí algumas dezenas de investidores, então tem sido uma trajetória bacana. E desde o ano passado que eu não faço mais parte do corpo diretivo de nenhuma das duas empresas, nenhuma das três empresas. Eu tenho sim um papel como advisor lá na Americanas, né? A Chip, depois que a gente vendeu, se tornou Americanas Delivery. Então eu tenho um papel lá como advisor na Americanas ainda. E a gente já tinha uma consultoria também há alguns anos, que é um trabalho que eu gosto muito, gosto de me envolver em outros negócios, que é a VPX. Então, é onde a gente faz ali um trabalho de educação executiva e também de consultoria estratégica para uma série aí, algumas dezenas de empresas, um trabalho muito bacana que eu e meu sócio a gente vem implementando aí, levando o que a gente aprendeu a fazer nas nossas empresas, levando para tantas outras. Então, esse tem sido o meu foco aí desde que eu saí da Zite, há praticamente um ano. Né? Tem 1 ano e 20 dias que eu deixei de fazer parte ali da Zite como executivo, fizemos a saída das empresas e hoje estamos aqui arranjando mais umas bagunças aqui. Massa, muito bacana, muito bacana. Bom saber. E você, Alderi, conta um pouco pra gente da tua jornada, conta um pouco da Food for Office também pra gente. A Food for Office que tá aqui na Hub Local, né? A gente tem aqui no nosso escritório. Pronto, a Food for Office nasceu de um convite, né, assim, de um dos dois sócios que eu tenho hoje, atualmente, que foi o Marcos Saraiva, depois entrou o Strauss também, a gente juntos, né, fundamos ali a Food for Office. Eu já tenho um background de tecnologia, né, que eu trouxe a tecnologia de outra startup que eu faço parte como CEO também, que é a Clave, que trabalha com tecnologia para lojas autônomas, e hoje eu sou meu próprio cliente, né? Então, eu estou usando a tecnologia da Clave dentro da Food for Office. Então, legal. A ideia é realmente trazer autoatendimento, né, hiperconveniência para empresas. Né? Então, assim, o foco é 100% corporativo, com produtos específicos, para a empresa usando a tecnologia da Clave. Perfeito, perfeito. Pessoal, como é que vocês definem esse atendimento autônomo, né? Assim, é uma tecnologia, é um modelo de negócio? Por onde é que a gente pode começar a entender mesmo o que é esse atendimento? Pode começar com você, Rodrigo. Olha, eu acho que existe primeiro, mais perguntas do que respostas sobre o modelo ainda, não só no Brasil, né? A gente viu muitas iniciativas serem criadas fora, algumas perpetuando e crescendo, outras tendo um pouco de dificuldade. A minha leitura pessoal é de que é um novo formato de varejo, né? Então, como acabou de ser falado aí, é um formato de hiperconveniência, tá certo? Então, uma coisa que eu falo muito é que a tecnologia por si só, ela não vai fazer um cliente escolher comprar na Zite, comprar em outra loja autônoma que seja, né? A tecnologia ela é um viabilizador de uma nova proposta de valor, que ela pode estar muito ligada a uma proximidade, ela pode estar muito ligada a essa conveniência, né? Lembrando que o Brasil é um país que não tem conveniência na rua, está sendo descoberto agora isso aqui no Brasil, né? A gente só viu muito dessas conveniências em postos de gasolina nas últimas décadas, né? Na história do Brasil, apesar de algumas tentativas pontuais de rede de conveniência. E eu acho que a tecnologia ela vem para viabilizar esse novo formato, onde a gente tem ali um misto, né? De uma proposta de valor, onde eu aumento a velocidade da compra do meu cliente, reduzo a quantidade de fila ou o tempo que o cliente precisa levar para fazer uma compra, né? Eu acho que essa é boa parte da proposta de valor. E do outro lado, eu tenho a tecnologia como um viabilizador também de uma menor estrutura de custo, né, para uma loja, onde eu dependo menos ali de uma mão de obra operacional, tá certo? Fazendo com que a jornada de compra possa ser inteiramente efetuada pelo cliente, tá certo? Então, eu vejo como um novo formato de varejo, eu sempre defendo e acredito que o nome do jogo é varejo, eu demorei anos para entender isso, que a tecnologia por si só ela não ia fazer a gente ganhar mais dinheiro, certo? A gente precisa entender o jogo de varejo, é sortimento, é localização, precificação, é planograma, é exposição, é visual merchandising,
e a tecnologia ela tem que vir como um potencializador de tudo isso. É muito nisso que eu acredito. Mas, enfim, como eu falei, eu acredito que tem muito mais perguntas em aberto do que respostas para esse modelo como um todo. É um pouco da minha visão, tá? É curioso trazer essa palavra varejo, porque eu acho que ainda hoje ela é atrelada muito ao modelo tradicional de fazer varejo. E aí, quando você traz tecnologia mesmo, parece que as duas coisas não se misturam. Quando elas realmente convivem bem, né? Assim, elas precisam conviver bem para que o varejo continue avançando. Não dá para o varejo continuar avançando sem tecnologia, sem automatizar processo, enfim. E sem entregar para o cliente essa automação, né? Eu acho que faz todo sentido isso que o Rodrigo falou. E para você, Alderi, o que é esse atendimento autônomo, né? Assim, até complementando um pouco o que o Rodrigo falou, né, acho que o autoatendimento ele veio para realmente viabilizar, né, ele veio para aproximar as pessoas, não afastar, né, assim, ao contrário do que muitos pensam, né, assim, você está ali se afastando do teu cliente por não ter um atendimento humano, né. Muitas vezes você consegue, através da tecnologia, se aproximar muito mais do que uma abordagem de um vendedor convencional. Ele vai ali num operador de caixa, ele passa um produto no código de barras, no máximo ali ele recebe teu CPF para tu pontuar dentro de um programa de fidelidade. Você não tem nada do que a pessoa adicionou, do que ele deixou. Então, assim, aquele pedaço que fica ali entre o carrinho de compra e os corredores de um supermercado é totalmente colocado no lixo, né? Então, você não consegue mapear esses pontos, coisa que numa loja autônoma você conseguiria, né? Então, se você fica atento a esses indicadores. Né? E realmente o ponto também muito importante é de viabilizar, né? Operações que talvez seriam impossíveis de você montar, por exemplo, como dentro de uma empresa, montar uma conveniência dentro de uma empresa, um mercadinho dentro de um condomínio, né? Um mini mercado na rua. Será que isso ia se pagar? Né? Será que para o empresário, a pessoa que está investindo naquilo ali, está acreditando, está botando ali o skin the game, né? Botando ali tudo que ele tem ali naquele negócio, será que ele vai ter realmente o investimento dele pago? Né? Sim. Então, essa é a minha visão, é usar o que eu estou fazendo hoje na Food for All para, inclusive, aprimorar, melhorar e viabilizar ainda mais a tecnologia, para expandir mais esse mercado autônomo. Legal. Eu sou bem suspeito a falar sobre esse tema, porque eu sou bem high-tech, né? Então, basicamente, eu tenho tudo que tiver de autonomia nas lojas, eu estou usando. Sim. Então, acho que o que eu mais uso é dentro de supermercado. Estou começando a ter os caixas autônomos ali e, cara, para mim é mais rápido, é mais prático. Então, eu tenho utilizado muito isso aí. Você falou um pouco dos benefícios, né, aqui por cima, Alderi, mas eu queria ouvir também do Rodrigo exatamente sobre essa questão. Quais são os principais benefícios do atendimento autônomo para os clientes, né? Assim, eu falei aqui um básico, que é a praticidade. E também não só para os clientes, mas para as empresas também, né? Para os negócios que estão construindo. O que é que gera realmente de valor, de resultado? Porque não adianta ter tecnologia só por ter tecnologia. É importante isso ter algum tipo de impacto, ou na vida dos clientes, ou na vida do negócio. Então, na sua visão, o que é que gera de impacto real para essas empresas ou para os clientes, Rodrigo? Olha, a gente olhava de uma forma bastante pragmática lá na Zite. Acho que tem, no nosso caso lá, que as lojas eram todas 24/7, né? Tem duas grandes entregas de valor ali, uma que é tempo e a outra que é a disponibilidade, né? Inclusive, Zeit em alemão significa tempo, né? É escrito de outra forma, mas a inspiração veio muito daí. Essas são as duas grandes entregas de valor mais diretas, vamos dizer assim, para o cliente. Obviamente que a gente tem, como a Alderi falou ali, uma série de outros benefícios, como, por exemplo, traquear 100% da jornada, né? Todos os clientes que entravam na Zite, a gente conhecia minimamente os dados deles e a gente conseguia usar isso para melhorar sortimento, para fazer pesquisa de satisfação, para, enfim, chegar nessas pessoas, entender o perfil delas, quem está consumindo mais, qual que é a safra que consome um ticket maior, etc. Tem vários benefícios ali que eu diria, não secundários, mas benefícios adicionais. Mas os principais, na minha visão, são disponibilidade e tempo. Quando eu falo disponibilidade, engloba aqui também essa disponibilidade local, que o Alderi se referiu. Antigamente não tinha como eu ter dentro de um condomínio, como o que eu moro aqui em São Paulo, por exemplo, tem poucos apartamentos, não teria como eu ter um supermercado aqui dentro.
Mas tem aqui uma loja de conveniência que faz, às vezes, muito bem operada, muito bem abastecida, e que quem viabiliza isso é justamente ali o modelo, né, de autosserviço, autônomo ou de autosserviço com tecnologia, como quiser chamar. Enfim, eu acho que essas são as grandes entregas aí que os clientes têm acesso a partir desse modelo de vendas autônomas, tá? Perfeito. E para você, Alderi? Quais os maiores benefícios? Eu acho que assim, vou falar como Food for Office, né? Então, assim, para as empresas, né? Os funcionários, eles enxergam um valor absurdo, assim, até mesmo quando vão ali estender o horário de trabalho ou estão ali com tempo curto, vão ter uma reunião, ele talvez, se não tivesse aquela loja ali dentro da empresa, ele pularia o almoço, ele não conseguiria fazer um lanche, né? Então, estar próximo, por isso que eu uso tanto esse termo, né, de hiperconveniência. Então, assim, ele é super conveniente, ele é super prático e os funcionários realmente sentem aquele valor. Então, a ideia é fazer com que esse espaço dentro da empresa, né, seja um valor adicional que a empresa está entregando para os colaboradores, né? E a diferença também, logicamente, que a gente tem que ficar sempre atento, como é um público que, diferente de um supermercado de rua, de uma conveniência, ou até mesmo como tem um condomínio, dentro de um condomínio, você tem que ter um mix que muitas vezes tem que virar, né? Ele tem que ser dinâmico. Você não pode ficar sempre oferecendo a mesma coisa. Sempre, se você fala de snack ou de algum lanche, né? Tem produtos de limpeza, higiene pessoal, logicamente você não vai mudar. Mas se for lanche, você vai acabar tendo o teu ticket, ele vai decrescer, né? Ele vai cair porque a pessoa não vai comprar, não vai mais querer aquilo. Então, você vai ter que sempre trazer novidade, né? Então, isso aí também eu trago para dentro da Food for Office, dentro da empresa, né? Questão também de alimentação saudável. Então, tem inúmeros fatores aí que eu acho que são importantes ser colocados. Acho que é um mix de um modo geral, né? Eu acho que a gente pode dizer também que tudo isso é resultado dessa transformação digital que a gente vive, né? A gente está muito mais propenso a lidar com questões digitais. O próprio Felipe trouxe aqui que ele utiliza muito dessas tecnologias. Hoje, na hora que a gente foi almoçar, a gente foi numa hamburgueria e o atendente disse que não estavam mais atendendo nos caixas e agora era só o atendimento digital, né? O próprio McDonald's, ele teve toda essa mudança digital agora para ter só os atendimentos nas televisões, enfim. Mas a gente ainda encontra muitos mercados tradicionais, né? Acho que o próprio supermercado está começando a implementar agora esse atendimento autônomo, as empresas, os condomínios, enfim. Como é que a gente equilibra essa transformação digital que os mercados autônomos trazem com esses mercados mais tradicionais, com até esses clientes mais tradicionais, né? Existem clientes que ainda não se sentem à vontade, por exemplo, não se sentem aptos o suficiente para operar uma máquina. Como é que a gente equilibra isso? Como é que a gente começa a mudar esse cenário, Alderi? Pronto, assim, sempre existe um desafio, né, quando a gente fala de autoatendimento, de automação. E, na minha visão, né, assim, o maior desafio que existe é o equilíbrio entre a segurança que você vai ter que colocar na tecnologia e a acessibilidade. Então, assim, ele tem que ser simples, mas ele não pode deixar de ser seguro. Então, assim, você ficar nesse meio termo ali, navegando entre esse espaço, entre ser uma aplicação que seja simples o suficiente para uma pessoa de idade, que não tem tanta intimidade com a tecnologia, utilizar, né? Mas que ele, ao mesmo tempo, entregue informações suficientes para você conseguir mapear e identificar aquele cliente, porque, eventualmente, existem furtos, existem extravios, né? Existem perdas dentro da empresa. Então, esse equilíbrio, né, que eu acho que é o mais desafiador que nós temos aí dentro da tecnologia para lojas autônomas. Perfeito. E para você, Rodrigo, o que você acha? Olha, primeiro, eu acho que, cara, que a gente tem que dar um passo para trás e entender que não é todo mundo que busca fazer compra com tecnologia. Não é todo mundo que busca fazer uma compra com velocidade. Daí vem umas coisas mais importantes, né, do tema de estratégia, que é você entender para quem que você vai entregar valor. Quando a gente pega ali, de novo, a gente está falando de varejo. Você pega ali os dados de varejo, o que mais cresce no Brasil é o atacarejo, ou cash and carry, como o pessoal chama, ou atacado, que são formatos, pelo menos à vista do cliente, desprovidos de tecnologia. Certo? Você chega num atacarejo, cara, que você vê um monte de pallet, com um monte de coisa empilhada, bastante ruptura na gôndola, pouco serviço, experiência não é o foco ali, porque ele atende um cliente que ele está muito mais preocupado com preço.
O cliente está disposto a se locomover para regiões mais distantes, inclusive, para chegar no atacarejo. Eu sempre gosto de lembrar que a gente mora num país que tem, na sua classe A e B, só 13% da população, né? 87% do Brasil é classe C, D e E. Ou seja, o preço ele é um atributo de valor muito grande para a absoluta maioria do nosso país. Então, um erro que às vezes a gente comete, uma crítica que eu faço a mim mesmo e que às vezes passa percebido, é da gente achar que todo mundo quer o que a gente quer. A gente é apenas um perfil de cliente. Então, acho que o segredo aqui não está necessariamente em tentar equilibrar as coisas. Isso acaba sendo a antítese da estratégia. Mas se a gente entender o que é aquele cliente que a gente quer atender, o que ele valoriza, o que a gente chama de atributo de valor, tá certo? Um cliente D não é para ele atributo de valor fazer uma compra sozinho. O atributo de valor para ele é ele chegar lá, comprar um produto com um ótimo preço, enfim, ele não está nem muito preocupado com a experiência, etc. Então, eu acho que esse é o grande ponto. E por que a gente vê no varejo tantas e tantas redes no Brasil tendo resultado financeiro positivo? Você tem dezenas de famílias varejistas bilionárias no Brasil, né? Porque você tem públicos muito distintos, cada um consegue focar em atender um público diferente. Você vem aqui em São Paulo, você tem o Saint-Marché focado num AAA, que atende muito bem o AA. Qual que é o trade-off? O preço não é dos melhores. Você tem que ter dinheiro suficiente para ir lá e comprar e não se preocupar em contar os centavos. Do outro lado, você tem redes mais focadas no low cost, no discount, como o próprio Dia, né? Os atacarejos, etc., que também vão muito bem, porque estão focados em uma outra parte da população. Então, eu acho que entender quem é o cliente que a gente está querendo gerar valor, acho que é a chave para isso, e não necessariamente a gente tentar equilibrar essas coisas, porque muitas vezes não é nem isso que o cliente quer. Tá? Um pouco da minha visão, tá, pessoal? É verdade, ainda tem as pessoas que gostam de passar horas no supermercado, né? Não procuram a um passeio, velocidade, né? É um passeio. Tem muita gente que considera. Tem gente que gosta de dinheiro em espécie. Tem gente que gosta de dinheiro em espécie. Hoje o pessoal é vintage, né? Que usa dinheiro. Exatamente. Mas assim, eu fico pensando, e é uma dúvida minha de leigo, tá? Em relação a lojas autônomas e todo o tipo de atendimento autônomo, principalmente no Brasil. Nós temos um país extremamente seguro, né? Como o Rodrigo falou aqui, a maior parte da população, né? É uma classe CD, né? E muitas das pessoas que estão nessa classe vêm, né, de comunidades, né? Então, assim, muitas vezes falta educação para o nosso povo, né? Para toda a região. E eu vejo assim, né? Eu como usuário das lojas autônomas, tenho percebido, por exemplo, no supermercado, eu tenho que pesar o produto. Não basta somente eu passar o código, né? O código de barras. Eu tenho que pesar para garantir que eu estou levando aquele produto, né? É uma medida de segurança. Então, assim, diante disso aí, eu imagino os desafios que sejam, né? Principalmente no caso da Zait, né? Do caso do Rodrigo aí. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre desafios. Qual é a grande barreira de entrada? Se temos mais barreiras além da insegurança? Quais são os pontos que as empresas precisam estar atentas, que será um desafio quando eles implementarem algum tipo de atendimento autônomo? Rodrigo? Cara, eu acho que, obviamente, a segurança é um desafio não só para a gente de lojas autônomas, mas para qualquer empresário que bota uma loja na rua no Brasil. É um desafio generalizado, assim. Eu sempre conto um caso que tive um mentor que era um vice-presidente do GPA, e ele que fez a expansão do Extra aqui em São Paulo, etc. Abriram mais de 100 lojas, e ele me falava que todos os dias, pelo menos uma loja era assaltada. Todos os dias. Nossa. Com 100 e poucas lojas, todos os dias, pelo menos uma loja era assaltada. Então, isso é um desafio geral, principalmente se tratando aqui de Brasil e de outros países em desenvolvimento. Obviamente que isso é um desafio para a gente, mas a gente com o aparato da tecnologia, eu acho que a tecnologia apoia bastante, né? A gente conseguir identificar pontos ali na jornada do cliente que nos alertam que ele é um potencial fraudador, seja pelo comportamento dos tickets médios da compra, seja pelo comportamento, duração da estadia dele dentro da loja. A gente usava muita coisa disso e ainda usa, imagino eu,
lá na Zite para reduzir esse tipo de fraude. Consultando, tem vários bureaus de dados hoje que você consegue consultar para confrontar e validar cadastros, né? Não estou falando nada de novo, os e-commerce usam isso há muito tempo. Então, você consegue contornar isso e ter uma relação ali de redução de custo operacional versus perdas que eu vou ter com furtos e fraudes bastante razoável, tá? É a lógica do frigobar do hotel, né? Um dia alguém descobriu que era melhor perguntar para o cliente do que ter alguém ali que ficasse investigando tudo, tá? Não tem nada de novo aqui no que a gente está falando. Mas eu acho que tem vários outros desafios quando a gente fala, aí no meu caso aqui, falando de lojas autônomas na rua, o primeiro deles é porta fechada. Atrito para o cliente entrar no varejo é sempre um desafio muito grande. A gente sempre pensou muito como driblar esse desafio, né? Varejo, quanto mais aberto você tiver, o cliente entrar sem querer na loja, é o melhor, né? Outro ponto, que é um desafio muito grande de negócio, cara, como se posicionar de maneira única, né? Como trazer argumentos de venda para o cliente que ele realmente fala, caraca, faz muito mais sentido eu comprar na Zite, ou comprar em XPTO, a loja que seja. Eu acho que esse é um desafio para qualquer varejista, principalmente para quem está começando. E ainda, só para finalizar um terceiro ponto, a gente está falando de novo de varejo. Varejo é muito difícil você ser pequeno, certo? Então, por isso que lá na Zite a gente focou em crescer de maneira rápida. Você precisa de comprar bem, você precisa de ter um bom poder de barganha com seus fornecedores, você precisa de uma base de cliente relativamente grande para você conseguir acionar e capturar sinergias, né, de ter esses dados, etc. Então, acho que tem vários desafios aí, além do mais perceptível, que é o da segurança. Tá? De desafio, daria para ficar falando o dia inteiro aqui, tá, pessoal? É curioso ouvir o Rodrigo falar, porque quando a gente pensa no modelo de negócio mais tecnológico, a gente pensa que os desafios vão ser completamente diferentes dos negócios tradicionais. Não. Mas ainda assim é um modelo de negócio, né? Exatamente. Então, assim, tem coisas que são muito semelhantes entre os dois modelos. Eu queria até estender essa pergunta para o Alderi, né? Porque eu conheço um pouco bem próximo do negócio dele, tanto da Clave, que ele tem uma experiência legal com lojas autônomas, como também da Food for Office. Eu acho que até interessante, porque é bem aberto. Eu tenho aqui na Hub Local, né? E assim, a pessoa pode ir lá pegar e não registrar. Isso. Como é que funciona esse desafio de segurança, mas também outros desafios que o teu negócio tem? É assim, questão de segurança, né? Eu sou daquele tipo de pessoa que confia nas pessoas. Então, assim, eu acho que a pessoa, né, o ser humano, ele é honesto. Assim, o desonesto é exceção. Então, em acreditando que as pessoas são honestas, eu acho que não tem por que a gente encarecer o negócio colocando segurança. Eu digo assim, é a mesma coisa de você pegar, contratar um segurança armado para botar ele do lado de uma banquinha de bombom. Né? Então, assim, o custo da segurança ele não pode ser maior do que a operação. Né? Então, dentro de empresa, a gente acabou, por escolher esse nicho, né? Por escolher esse mercado, a gente acredita que o risco é menor, porque as pessoas tendem a ser mais honestas dentro do ambiente que elas trabalham. Né? Então, assim, é mais difícil um funcionário de uma empresa num ambiente que ele tá ali todo dia, tem câmeras de segurança da própria empresa, fora a minha, né? Roubar algum produto de baixo valor e ele se queimar no ambiente que ele ganha o pão dele, ele leva o sustento dele para a família dele. Né? Então, esse ponto de segurança, né, e a gente escolher esse nicho de atender empresas, uma conveniência dentro de empresas, foi uma das formas que nós encontramos de reduzir essa questão, né, de segurança. E, logicamente, né, com a tecnologia, a gente colocou ali uma barreira de entrada, acho que até que o Rodrigo falou de tecnologia da pessoa estar com a porta fechada. Aqui com a gente, a porta fechada é só na geladeira. Né? Sim. Que a gente também minimiza o risco, porque essa porta só é liberada depois que o que ele comprou na geladeira é pago. Então, assim, ele é como se fosse uma vending machine que, depois que ele pagou, ele tem acesso a tudo que está lá dentro. Entendi, né? entendi. Mas a gente identifica, a gente sabe quem abriu e que horas abriu também. Sim, sim. Né? Então, a gente consegue puxar naqueles pontos específicos, fala assim, quantas vezes a geladeira foi aberta? Quem abriu? Que horas abriu? Então, se tiver algum furto dentro da geladeira, pelo menos naquele ponto, eu consigo rapidamente identificar. Entendi. E não acontece. Muito legal. Bacana. Uma dúvida. Rodrigo, a Zite surgiu em São Paulo em que ano mesmo? Não, surgiu em Vitória, no Espírito Santo. Certo. A história é que a Zite começou, na verdade, como uma distribuidora de bebidas, né? Uma distribuidora de bebida que tinha um aplicativozinho lá
os clientes pediram em casa, isso em 2016, uma Zite de 2016, mas ela virou loja autônoma em dezembro de 2017. Foi a primeira unidade lá na Praia do Canto. Não faz tanto tempo assim. E aí vocês foram para São Paulo? Viemos, a primeira loja foi em março de 2019. E foi a loja que a gente abriu junto com o Carrefour aqui. E a Food for Office tá no mercado desde? Tá com 4 meses. Olha aí. 2022. Bem 2023, né? Estamos em 2023. Legal. Mas tu tem a Clave já há um bom tempo. A Clave já tá com acho que quase 2 anos que a gente está com a Clave. A gente teve a pandemia aí, que no meu caso atrapalhou um pouco, né? Que a gente teve na época eu tinha um parceiro de meio de pagamento que resolveu abandonar a operação no Brasil e a gente estava fechado 100% com ele. Tá. Né? E era exatamente no pagamento presencial. Como a gente tem uma questão de ter um onboarding rápido, né? A gente penou um pouquinho até encontrar um outro parceiro que tivesse uma tecnologia similar para a gente integrar com o que a gente usa hoje de autoatendimento, o auto self-checkout. Eu pergunto isso porque assim, a gente sabe que no Brasil as praças de Sul e Sudeste elas são mais propensas a abrir novos negócios tecnológicos do que aqui no Norte e Nordeste, né? A gente sabe que isso é uma realidade que a gente ainda enfrenta. E eu queria entender para vocês realmente como assim, como identificar que existe praça suficiente para o negócio do mercado autônomo, sabe? Assim, eu acho que aqui em Fortaleza, realmente, nos últimos 2 anos, talvez, os mercados autônomos tenham crescido muito. Mas, assim, São Paulo, Rio de Janeiro, isso já é bem mais tempo, né? A própria Zite, desde 2017. Então, como é que a gente identifica realmente essa praça que vale a pena investir no mercado autônomo, no atendimento autônomo? Até tem um caso, no caso aí eu vou contar um caso da Clave, né? A gente chegou a montar uma operação, não nossa própria, mas uma operação para um cliente, similar à Zite, né? Era uma loja autônoma de rua, né? Em Palmas no Tocantins. Então, assim, era um container na rua, reconhecimento facial para o cliente entrar na loja. Então, assim, ele se cadastrava no aplicativo, mas chegava lá na hora, ele não precisava fazer nada, fazer reconhecimento facial, entrava na loja, e na loja ali ele tinha a opção de pagar pelo aplicativo dele ou através de um totem, né, dentro da própria loja. Assim, em resumo, né, a praça lá, aquela cidade não estava preparada para aquele tipo de loja. Então, assim, no começo o pessoal ia lá, passeava e tudo, mas no final das contas não comprava, né? Então, por incrível que pareça, todo mundo achava bacana. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter para nossa empresa não virar uma feira de ciências, né? Isso. A pessoa está ali visitando para ver tecnologia, acha bacana, mas no final das contas ele não compra. Acho que até o que o Rodrigo falou, se todo mundo tiver poder de barganha com o fornecedor, comprar bem, para ter um preço competitivo, né? As pessoas vão chegar ali e comprar ali uma latinha de Coca-Cola porque estão morrendo de sede, uma água, mas não vão fazer uma compra de verdade que dê um ticket suficiente para aquela operação se manter viva, né? Isso realmente é o desafiador, né? Que é o desafio do varejo, né? Você conseguir ter venda suficiente, né? Conseguir ter volume de clientes suficiente para que aquele negócio seja rentável. Faz sentido. E para você, Rodrigo? Cara, a gente fazia esse estudo do potencial, né, de cada região. A gente tinha um parceiro, uma empresa que atendia a gente, que é de um brasileiro, mas que fica baseado em Atlanta, e que a gente conseguia definir alguns parâmetros de qual o raio de atuação de cada site, qual o perfil econômico que as sites funcionavam bem. Como a gente tinha algumas lojas, a gente conseguia identificar isso, né? Na verdade, ele rodava o modelo dele lá. É uma empresa bem bacana, cara. Me fugiu o nome agora. É uma empresa bem bacana que faz para outras grandes redes de franquia também. E a gente estudava o potencial, cara. Olhava uma região, São Paulo, quantas lojas cabem? Cabem X lojas, né? Então, de novo, aqui a tecnologia ajudava bastante a gente nesse ponto também. E, cara, a localização é determinante na performance da loja, né? A gente já teve um pouco disso também, loja em lugar que era muito turístico, onde, cara, a gente tinha um alto fluxo e muitas vezes até um alto número de compras de pessoas que iam lá conhecer a loja, tá certo? E não voltavam depois. Mas a gente entendeu um perfil de localização melhor, onde as pessoas tinham um incentivo para ir conhecer, mas elas também moravam ou trabalhavam ao redor e voltavam ali com mais frequência.
E, enfim, cara, esse é o tipo de coisa que é difícil você sair com ela definida já do papel, né? Você tem que rodar um pouquinho, tem que esperar um pouquinho para você entender um pouco dessas dinâmicas, né? Às vezes você olha... A gente teve uma loja, cara, na Mário Ferraz, aqui em São Paulo, que é uma rua animal aqui em São Paulo, no Itainha, uma maneira. Você olhava e falava, cara, aqui vai bombar esse negócio e tal. Caraca, bicho, aí performava mal pra caramba. Muitas vezes, um lugar que a gente não estava vendo tanto valor, vamos abrir a primeira loja lá em Brasília, cara. Nem conhecia direito, franqueado, que era um cara espetacular. Falou, bicho, esse ponto aqui é perto do metrô, e metrô pra gente era um negócio meio assim, a gente não sabia como lidar, como que ia performar tão bem com muita gente. Cara, no primeiro dia a gente já viu que ali seria a loja que mais performava da história das artes, tá? Então o lance da localização, ele é um negócio que depende de paciência, né? Depende de você... se você vai numa grande rede varejista, um GPA, um Carrefour, além de toda a tecnologia disponível, os caras têm um departamento inteiro de prospecção de ponto, né? E ainda assim erram. E ainda assim tem uma taxa de erro grande na hora de achar pontos, né? Então, e essas coisas estão intimamente ligadas. O potencial de número de unidades com a performance que eu vou ter em cada uma dessas regiões, né? Então, um processo quase iterativo aí. Mas depois de algum tempo a gente aprendeu a mitigar um pouco o risco desse negócio e entender melhor o potencial de lojas em cada região. Muito legal. Um ponto interessante, né, que assim, vocês até falaram aqui sobre a questão das pessoas, né, a questão de Palmas que citou, sim, que faz total sentido, que é exatamente sobre a minha pergunta que eu vou fazer agora para vocês. O que é que eu noto, né? A gente tem muitos clientes, né, tem muitas pessoas no mercado que gostam da tecnologia. Então, na hora que elas olham a tecnologia, eu quero usar porque eu acho mais prático, como eu sou bem nesse perfil. Porém, nós temos muitos consumidores, acho que é a grande maioria no Brasil, as pessoas não entendem muito bem a tecnologia, elas se perdem, elas não conseguem encontrar o botão onde apertar, elas não sabem onde é que passa o cartão de crédito. Então, assim, a grande maioria dos consumidores brasileiros, elas têm uma grande dificuldade quando fala-se tecnologia, de não saber nem para onde vai, né? Então, essa é a pergunta que eu vou fazer para vocês. Quais são as melhores práticas para garantir que o atendimento autônomo mantenha um toque personalizado humano para esse perfil de cliente, para aquele cliente que tem muito pouca experiência com tecnologia, exatamente como vocês falaram, vocês precisam atingir um público grande, é varejo, sim, precisa vender, né? Então, se o maior público está nesse público que não tem um grande conhecimento técnico, como manter isso humanizado o máximo possível ao ponto dele realmente consumir? Pronto. Eu começo? Pode começar. Pronto. Assim, dentro da Food for Office a gente consegue dar um bypass, né? Um pouco nessa dificuldade, porque a gente acaba analisando muito o perfil da empresa. Então, assim, número de funcionários, né? Existem locais próximos que vão ali competir com a gente na venda daquele mesmo produto. Então, assim, esses dois pontos já muitas vezes fazem eu recuar até mesmo quando uma empresa nos procura para implantar uma loja nossa, né? Então, assim, esse ponto já para a gente é um vantajoso, né? A gente conseguir analisar essa questão. Eu já sei qual o teto, né? Assim, qual o máximo que eu consigo de número de clientes, porque são o número de colaboradores que aquela empresa tem, né? Quais são outros desafios que eu tenho? São trabalhadores que ficam remoto, então assim, escalas de funcionários. Tem dias que eu vou ter mais venda, tem dias que eu vou ter menos venda. A empresa que trabalha dia de sábado, eu vou ter venda dia de sábado. Quem trabalha só de segunda a sexta, sábado e domingo eu sei que eu não vendo nada, né? Então assim, é diferente de um condomínio que o inverso acontece, você nichou, né? Você nichou para negócio. Exatamente. Então faz sentido. Você tem um conhecimento muito bem entendido, mas eu imagino como casos como você falou do seu cliente lá de Palmas, né? Por que isso aconteceu? Virou um projeto de ciência, né? Como a gente pode tornar isso menos ciência? Hoje, assim, acaba que, por mais que eu fale de tecnologia, que pela Clave eu vendo tecnologia de autoatendimento, eu não posso fugir da questão de meio que ser uma consultoria, né? De analisar aquele negócio junto com o cliente nos procura para dizer, cara, isso aqui que tu tá querendo, será que esse local vai dar certo? Então, assim, muitas vezes até a gente chega meio que quase que desestimular a pessoa se a gente vê que ele tá viajando demais, tá sonhando demais, ou se aquele
local que ele está querendo escolher, ou o público que ele está querendo colocar, não é o adequado para ele, porque a gente vai ter um esforço muito grande de implantação, não? Então, assim, para a gente o custo é muito alto para esse cliente entrar, e ele só vai se tornar realmente rentável se ele ficar com a gente anos, né? Sim. E se eu não deixo isso claro para ele como é que funciona esse jogo, e até aproveito agora um pouco mais dessa oportunidade, olhando esses negócios por trás, ali, tendo uma visão privilegiada, né? De olhar o resultado de várias empresas diferentes, de perfis diferentes de empresas, e trazer um pouco disso, logicamente mantendo o sigilo, né? Sem vazar informações de um cliente para outro, seria irresponsabilidade minha também. Sim. Então, eu acho que sempre você tendo cuidado, né, de ter um produto que seja bacana no local correto e usando a tecnologia para ser um agregador e um viabilizador, é válido. Boa. Eu acho que conversa muito com uma coisa que o Felipe falou, é que eu acho que por muito tempo foi difundida uma ideia de que tecnologia era difícil, de que tecnologia não era para todas as pessoas, ou que tecnologia era para pessoas ricas, né, classe A, classe B. E hoje em dia a gente tenta meio que mudar esse paradigma. Tipo, a tecnologia é para todo mundo, porque a gente vive no modelo de vida mesmo que não dá mais para a gente viver sem um smartphone, ou, enfim. A gente tenta também tirar essa ideia de que a tecnologia é só para classe A e B, porque poucos negócios sobrevivem conversando só com a classe A e B. Né? A gente precisa realmente criar essa ideia geral de que a tecnologia é a nossa vida. Sim. Não dá para fugir mais. Né? Os negócios precisam entender isso e as pessoas também precisam entender isso. Eu queria ouvir um pouco do Rodrigo sobre esse tema aí, sobre a questão de como deixar mais personalizado, mais humano. Acho que deveria ser um desafio grande, né? Para vocês no dia a dia. Acho que tinha muita gente que se perdia naquele aplicativo da Zite. Ah, sim, sempre tem. Mas acho que o ponto, cara, a gente tinha muita consciência de que isso não faz parte da proposta de valor da loja autônoma. É tão simples quanto isso. A inovação, às vezes a gente acha que ela vem para potencializar tudo, e não é. Você tem um quadro há décadas que fala sobre isso. Às vezes cria atributo, às vezes potencializa atributo, mas também suprime e também destrói atributos. Um dos atributos que são suprimidos é a pessoalização. Não tem pessoalização. Tá certo? E a gente nem deveria querer ganhar nesse quesito. Essa é a minha visão pragmática. Puta, cara, se você quer conhecer o cara que corta lá a mortadela fininha, etc., cara, vai na padaria, vai no supermercado, não tem nada de errado nisso. Tá certo? O meu atributo de valor para o cliente é outro. Velocidade, disponibilidade, né, um preço competitivo para o horário que o cliente vai lá. É um sortimento também bastante ajustado, não dá para querer ter tudo personalizado para todo mundo, várias opções. Conveniência não aceita um monte de repetição de produto, normalmente você tem um tipo de cada produto e tal. Daí que eu acho que a importância de entender a proposta de valor desse negócio, tá certo? O que a gente de fato vai entregar de diferente para o cliente. Isso traz consigo uma série de trade-offs. E a humanização, do jeito que você me trouxe nessa pergunta, ela é um trade-off, querendo ou não. É óbvio que eu posso ter, e a gente tinha lá um atendimento em tempo real no chat, etc. Tal, mas não vai ser igual, eu nem vou brigar para ser igual a um supermercado, o Samarché, que tem lá um gerente disponível só para fazer relacionamento com o cliente. Não faria o menor sentido. Eu não capturaria nem o melhor de uma loja autônoma, que é uma estrutura de custo super enxuta, e nem o melhor de um supermercado high-end, que é um atendimento ultra personalizado. Ficaria no meio do caminho, que é o primeiro passo para entrar na cova. Então, acho que a gente lidava com isso tendo consciência do que a gente entregava, do que a gente não entregava para o nosso cliente. Legal. Acho que é bacana, realmente. É mais do que saber o que você quer, o que você não quer, né? Verdade. Que todo negócio tem esse viés, né? Você tem que se posicionar para um segmento, para um estilo de entrega, e faz total sentido o que o Rodrigo falou. Faz demais. Perfeito, pessoal. O Rodrigo falou agora de relacionamento do cliente. Eu acho interessante a gente trazer só uma pauta sobre isso. Como é o relacionamento do cliente com o mercado autônomo, né? Como é que vocês medem essa satisfação do cliente, esse sucesso do cliente para esse negócio tão tecnológico e que não tem justamente essa pauta humana aí mediando a relação cliente com a empresa? Sim, comigo está sendo bem interessante, né, esse desafio da Food for Office, assim, até é engraçado. Hoje eu estou fazendo tudo, né? Então, assim, tá uma eu presa, né? Eu tô ali, mergulhei dentro do negócio de uma forma, falei assim, cara, eu vou viver por alguns meses aí a Food for Office para ter uma visão que talvez eu nunca tivesse a oportunidade de ter, né? Ali só como tecnologia, como clave.
né? Então eu estou chegando na loja, eu monto loja, eu instalo loja, eu configuro, eu levo produto. Então, assim, eu estou meio maluco rodando com o carro abarrotado de coisa para conhecer realmente esse mercado. E assim, dentro das lojas, dentro das empresas, eu acabo ouvindo muito, né? Eu converso com as pessoas, então vai do pessoal da recepção, os funcionários ali que estão no horário de lanche ali, eu bato papo com a turma e pergunto, o que é que você gostaria que tivesse aqui, o que é que está faltando, né? Apesar de que a gente manda uma pesquisazinha antes de entrar para a gente chegar com um mix mais assertivo, mas a gente sempre acaba recebendo feedbacks, né? As pessoas, graças a Deus, estão gostando muito, então assim, está sendo uma experiência bem positiva, né? E eu estar ali muito próximo da operação, né? Tá me deixando ainda mais empolgado, né, com o negócio, né? Assim, acho que eu como cliente Hub Local, a gente chegou a falar algumas dicas para você no meio do processo, e você sempre ouvindo ali, buscando, porque o seu negócio de fato faz muito sentido, né? Porque, poxa, você tem um perfil de público muito bem desenhado aqui. São as pessoas que trabalham dentro da empresa. Sim. E elas consomem produtos todos os dias, elas têm hábitos já definidos. Que se tu pegar esses hábitos, né? Tu pegar esses pontos aqui e simplesmente oferecer para eles na loja, eles vão comprar. Eles vão gastar o dinheiro deles na loja. O pessoal até brinca assim, rapaz, você tá me quebrando, né? Eu tô deixando meu dinheiro todo aqui. Por exemplo, eu sei que de um chocolate aí que o pessoal adora. Que, inclusive, a gente tinha uma pessoa que fazia a banquinha aqui interna, né? Nossa. E ele trazia esse chocolate para vender aqui toda a vida. Assim, ele vendia sempre. Isso. Então, assim, tem certos hábitos que, no seu caso específico, Alderi, né, é muito claro. Eu vi o cliente identificar os pontos e trazer os produtos. Exatamente. Né, para eles venderem. E, Rodrigo, como é que você se posiciona em relação a esse... Como é que vocês faziam isso na Zite? Que é um pouco mais vasto, né? Era um cliente mais de rua ali, né? De frente de loja. Como é que vocês costumavam ouvir os clientes e para um mix de produtos? Cara, a gente tinha um próprio canal aberto ali no aplicativo de toda compra, na hora que o cara finalizava, aparecia lá para ele avaliar. Certo? Então, ele podia avaliar ali, se eu não me engano, era de 1 a 5 estrelinhas, aquele mais simples possível para tentar capturar o máximo de feedback. Ele podia deixar um comentário também. E, além disso, de vez em quando a gente pegava, cara, e entrava em contato direto com os clientes mesmo. Principalmente quando estava entrando em alguma praça, né, para ouvir... cara, o que sentiu falta? Cara, a gente teve loja em, sei lá, uns 15, 16 estados do Brasil. Então, cada lugar tem um regionalismo muito forte. Então, a gente fazia muito contato direto mesmo. Não tinha nada de muito tecnológico. Cara, entrar em contato, perguntar, bicho, você procurou alguma coisa que você não achou? Você recomenda ter alguma coisa a mais? Por que você decidiu ir lá? E trazer para dentro de casa, né? Internamente, a gente tinha uma reunião toda quarta-feira, 10 horas da manhã, que era para olhar comentários ruins e sugestões de clientes, né? Então, com os principais gestores ali, a gente olhava isso para trazer para a estratégia de portfólio, para redefinição de mix, etc. Fazia isso com bastante frequência ali. E, de novo, né, acho que os dados do cliente, a tecnologia acaba ajudando nessa coleta constante de feedback. Muito legal, muito legal. E assim, pessoal, bora agora entrar numa esfera... Vamos pensar no futuro, né? Vamos avaliar aqui. Eu adoro analisar bem o mercado olhando para o futuro. Tenho observado que os atendimentos autônomos estão começando a entrar em algumas praças, né? Algumas empresas, principalmente as mais de vanguarda, né? Como supermercados maiores. Temos McDonald's, né? Utilizando já o modelo autônomo também para fazer... Muito voltado para food, né? Comida, alimentação, supermercado. Temos observado isso. Mas na visão de vocês, assim, o que vocês têm visto de mercado? Qual a tendência desse mercado de lojas autônomas? Onde nós iremos chegar? Vocês têm dimensão, já têm alguma ideia que isso vai se difundir para outros mercados, que existem algumas praças que ainda não estão aproveitando essas oportunidades? E até, inclusive, sobre lojas autônomas, né? Tá lembrando aqui, falou de conveniência, né? Uma que poderia ter muito fácil, logo de cabeça, postos de gasolina. Tem loja de conveniência lá que geralmente tem 1 ou 2 funcionários. Para quê, né? Porque não deixar tudo autônomo. Sim. Então, assim, o que é que vocês têm visto de mercados similares ou não que podem estar implantando em breve lojas autônomas? Eu acho que o Rodrigo pode começar aí. Fala aí, Rodrigo. Falando de outros mercados que também vão aderir a isso? Isso. O que é que vocês estão vendo de futuro para esse mercado?
Bom, cara, eu fiz uma palestra num evento que era só para pessoal que tinha sistema de loja autônoma semana passada, tinha quase 200 pessoas, achei até bacana isso. Tanta gente num evento tão nichado, né, de lojas autônomas, aqui no Alphaville, em São Paulo. E, cara, conversei com uma pessoa que tinha colocado uma espécie de loja autônoma dentro de uma indústria para controlar a saída de peças e ferramentas. Era um esquema meio loja autônoma dentro de indústria. Ou seja, acho que as aplicações são as mais diversas possíveis. A Zite recentemente agora lançou uma loja com Havaianas, né? Eu já não estava lá na Zite, mas achei bacana. E o que eu acho, cara, é que a gente vai ver nos próximos anos aí uma especialização de quem for sobrevivendo. Obviamente tem muita aventura no mercado, mas quem for sobrevivendo perpetuando, acho que a gente vai ver uma especialização no seguinte sentido, né? Quem está em condomínios hoje está atendendo todo tipo de condomínio, mas acho que vai chegar em algum momento que vai acontecer a mesma coisa com os supermercados. Cara, vão ter bandeiras que vão se especializar em atender, por exemplo, condomínios de alto padrão. Algumas bandeiras vão se especializar em atender condomínios de médio padrão, outros de médio e baixo padrão. Vão ter aquelas empresas que vão se especializar em atender o B2B, as empresas, corporações com mais de 500 funcionários, outros que vão atender o middle market de 100 a 200. Acho que a gente vai ver uma especialização que vai começar a separar um pouco essas empresas, porque senão vai começar a ter uma competição destrutiva, né? Um mercado que atraiu aí algum capital, não muito, mas algum capital de risco também nos últimos anos, e é sempre um perigo, né? A minha outra empresa era de delivery, e a gente viveu e vive muito isso na pele, como que o Venture Capital ele pode acabar de uma vez com todo o mercado, porque uma vez que a gente perde a busca pelo retorno financeiro, pelo lucro, porque tem alguém financiando por trás, você perde qualquer sentido de ter uma estratégia, de focar no perfil de cliente ideal e começa a ir na linha do quanto mais melhor. Que eu acho que é onde boa parte do mercado de lojas autônomas está indo ainda. Mas nos próximos anos, para mim, está bastante claro que estão começando alguns movimentos de especialização em nichos, em segmentos de clientes, em algumas regiões, e perfis de empresas, condomínios e rua também, que vão dar o tom aí vai começar a virar mais uma competição saudável, e não um jogo de soma zero, né? Onde uma loja ela tira a outra do prédio lá porque o cara está abastecendo mal, ou oferece mais dinheiro para o síndico, etc. Esse jogo de soma zero, se ele perpetuar, vai morrer todo mundo. Legal. Então, Deri, o que tem visto aí? Você tem até a sua empresa, a Clave, é uma solução que faz automação geral, assim, né? Isso, exatamente. Até mesmo por ter a Clave, eu acredito que o mercado de autoatendimento, de automação, só tem a crescer, né? Então, assim, chegaram já projetos para a gente, por exemplo, tive um piloto aí que a gente começou já a ensaiar para autoatendimento de sócio-torcedor de time de futebol. Né? Então, assim, do cadastro à emissão da carteirinha. Então, isso ainda está aí na esteira para ser finalizado, para a gente colocar realmente em campo, mas é uma oportunidade. Né? Hoje existem lavanderias autônomas. Né? Então, assim, você chega lá, escolhe, tu chega com tua roupa, não tem nem espaço, muitas vezes, para ter uma máquina de lavar dentro de casa. Né? Então, hoje, os apartamentos são cada vez mais compactos ali, e você vai, pega a sua roupa, leva na lavanderia, já lava e seca, já sai com ela pronta. Eu adoro isso. Né? E tá em tudo, galera. Tá, tipo, desde produto a serviço, né? Tipo, você vai num cinema, você vai num museu, você compra, você entra, você faz tudo sozinho. Hoje você tem realmente, eu acho que o universo que isso pode ser atingido, né, é ilimitado, né? Assim, acho que qualquer negócio de varejo, na minha visão, pode ser automatizado. Assim, depende o quanto você quer automatizar e qual pedaço daquele processo você quer automatizar, né? Então, assim, você consegue automatizar uma indústria, né? Você consegue automatizar, por exemplo, tem uma empresa que eu vi, acho que no YouTube, nem cheguei a visitar, em Los Angeles, o nome é Itza. Eles têm de food, né? Eles têm um processo bem bacana de venda, então a pessoa chega lá, pede a comida e eles têm vitrines lá, como se fossem lockers. E esses lockers têm uma tela LCD translúcida. Então, eles criaram uma experiência ali para a pessoa faz a pedido, ele chega lá, ele coloca diz que tua comida vai ser numa janelinha,
essa tela por ser LCD, eles criam uma animação que eles escurecem a tela, alguém ali por trás abre simplesmente uma portinha, botou uma comida lá dentro, aí depois ele criou outra animação para a tua comida surgir lá dentro. Bacana. Então, assim, tu imagina o quão interessante é, tu pode fazer isso aqui de uma forma simples. É um locker, tu vai abrir a porta, o cliente, em vez de retirar num balcão, alguém vai chamar ele, vai abrir uma portinha ali de forma... Ele acha que não tem ninguém naquela loja ali. A cozinha tá toda ali por trás. Então, Entendi. o quanto isso aí pode ser bacana. Então, assim, você elimina... São experiências, né? Criar exatamente. experiências diferentes para surpreender o consumidor, o cliente. Exato. Então, assim, você, por exemplo, num exemplo como esse, eu não tenho mais caixa e não tenho mais atendente hoje no balcão nem para chamar uma senha. Então, assim, eu tenho alguém na cozinha, que pode ser a própria pessoa que preparou, ela alimentou, digitou qual porta está aquela comida e pronto. Então, essa operação pode rodar 24 horas. Eu tenho visto muito para comida, né? Recentemente eu vi um restaurante que ele fazia o pedido totalmente pelo aplicativo. A gente não podia nem falar com o garçom. Ele pedia, não, acessa o aplicativo aí. A gente acessava, apertava o botão, aí eles traziam a comida. Então, eu já vi... Tem coisas ainda, por exemplo, tu falou agora de comida, né? Então, um negócio que eu ainda acho um absurdo, como você ainda precisa levantar a mão, ficar caçando garçom em restaurante. Senha, né? Eu também assim, é impressionante como isso não foi resolvido. Então, assim, cara, não vou matar o cardápio físico. Apesar que, como foi dito, né, que existe um público para isso, né? Acho que tem pessoas que não aceitam ainda ou não se adaptaram ainda a uma nova realidade, né? Eu não falo nem Mas de não ter sentido, o garçom. né? Eu falo assim, tu tem que chamar o garçom. Sim. Eu falo assim, tô aqui, por exemplo, tu abrir um QR Code na mesa, e tu vai ter ali, ver teu cardápio, e vou pedir com o garçom. Mas eu quero ter um botão para que ele venha até a mesa. Para pedir a conta, o próprio cardápio pode ter um botão para vir até. E o interessante é que isso dá para fazer em praticamente qualquer tipo de empresa. Dá para fazer loja de multidepartamentos, por exemplo. E, cara, às vezes eu entro nessas mega stores aí para procurar qualquer produto, eu fico tentando procurar, não encontro. Você não acha ninguém. Roda, perde um bom tempo. Aí encontra um atendente, que aí esse atendente sim vai. Às vezes ele tá atendendo outra pessoa e não te atende na hora, tem que ficar esperando na fila. Pô, se eu tivesse um aplicativo, alguma coisa lá que me dissesse, ou que me trouxesse para mim o produto, sim, lá de onde eu estou, né? Pô, ao invés da pessoa ir querendo, né, fazendo... Agora, tem muita gente que fala o seguinte, né? Fala que essa questão de também passear pela loja leva ele a comprar outros produtos. Então, isso também faz parte da venda, isso é fato. Sim. Porém, tem alguns clientes que não querem mais perder tempo, né? Então, eu tenho que atender tanto o cliente que não quer perder tempo, como o cliente também que quer passear, que não se incomoda, né? Sim. Tem dois perfis de clientes aí. Mas, assim, eu vejo também uma grande camada de possibilidades também na área de varejo que eu não estou vendo ainda sendo utilizado, né? Essa questão de autonomia, de experiência de loja e de surpreender o consumidor. É verdade. Pessoal, a gente já está chegando ao fim desse episódio. Eu quero agradecer ao Alderi, dizer que você volte mais vezes aqui na Hub Local, que a gente consiga promover mais conversas. Quero agradecer ao Rodrigo também e estender o convite quando você vier a Fortaleza. Venha conhecer o nosso Hub Content, está de portas abertas para você. Tenho certeza aí que os nossos ouvintes curtiram esse papo. Vou deixar aí na descrição os perfis de vocês, os negócios de vocês também, para que as pessoas conheçam mais do Alderi e do Rodrigo. Quero agradecer ao Felipe, que se garantiu aí como host. Primeira vez, viu? Volte mais vezes, foi muito massa. E quero agradecer também aos nossos ouvintes, nossos espectadores que nos acompanharam até agora. Lembrando que vão ter mais 2 episódios aí do nosso Inova Week que vão sair amanhã e depois de amanhã. Então continuem acompanhando aí o nosso canal no YouTube, o nosso Spotify, nossas redes sociais para não perder nada. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu, Valeu, tchau, tchau.